O anime de terror esquecido. Eu tenho certeza que você já ouviu falar ou até mesmo viu a famosa cena do guarda-chuva que marcou uma geração inteira anos atrás nos animes. A cena na qual uma garota tá na escola correndo pelos corredores com um guarda-chuva na mão e durante um momento de descuido ela acaba tropeçando e caindo totalmente de frente à ponta do guarda-chuva e assim causando a sua morte com a perfuração do guarda-chuva na garganta. E muita gente acaba lembrando do anime apenas por essa cena e esquece a qualidade que essa obra tem pro seu gênero pouco explorado nos animes. São pouco destacados na comunidade, e eu tenho certeza que você não consegue citar mais de 5 animes de terror que sejam bons neste exato momento. E sem que cite as adaptações do Junji Ito, que por sinal eu acho bem fraco, comparado aos mangás. E Another talvez seja um dos principais destaques desse gênero, sendo lançado em 2012. Ele trouxe um ar de suspense e terror psicológico com um pequeno toque de romance envolvendo colegiais e diversas cenas brutais. Pra quem notou que minha voz tá um pouco estranha é porque eu tô doente, tô gripado, então realmente minha voz tá um pouco estranha e tá complicado de gravar esse vídeo. A história se passa numa cidade que contém um ar sombrio e um tanto misterioso, e a gente tem um jovem protagonista Koichi Sakakibara sendo transferido pra uma nova turma de escola. E a poucos Koichi vai conhecer os segredos que a cidade guarda e principalmente a sua nova escola. E após conhecer Misaki Mei, que a princípio aparenta ser ignorada por todos da escola, Koichi descobre revelações sobre ela, na qual desde 92 a turma é atormentada com mortes violentas e inexplicáveis. E tudo graças a uma presença extra de alguém que já deveria estar morto, porém continua existindo sem que ninguém perceba. Eu me lembro vagamente da madrugada que eu encontrei esse anime. Eu sei que eu tava procurando um anime curto de 12 episódios por aí, pra mim poder maratonar e comer meu miojo durante a madrugada. E nesse anime apareceu umas cenas de boneca de cerâmica que talvez tenham me traumatizado naquela época. E eu tenho poucas memórias do anime em si, apenas sei de alguns plot twists finais que são bem legais e com certeza relembrar a ambientação desse anime é muito da hora, porque o ar de suspense que ele deixa pro espectador é insano. E por curiosidade, pra fazer esse vídeo eu assisti alguns episódios desse anime novamente e eu me surpreendi completamente. O terror e suspense dele realmente é incrível, e agora eu entendi o porquê de eu ter ficado traumatizado com meus 15 e 16 anos. Ele tem uma ambientação incrível, bonecas de cerâmica, cidade com ar de amaldiçoada e sem falar da protagonista Misaki, que mais parece o Kaneki com esse tapa-olho. E por medo do canal tomar algum direito autoral por colocar a cena do anime no vídeo, eu decidi falar sobre o mangá e mesclar com algumas cenas do anime para ficar bem legal também, esse paralelo. E acredito que muita gente conhece apenas o anime e não teve a experiência de conhecer o mangá, então essa daí vai ser uma bela oportunidade para você. Mas antes da gente falar desse anime, eu descobri que quem não der like vai iniciar a maldição do aluno na sua turma também. Então se eu fosse vocês, daria o like. Tudo tem início com uma garota chamada Misaki Mei. Cerca de 26 anos atrás existia a Misaki, uma jovem estudante considerada a favorita, tanto por ser estudiosa e por sua personalidade, mas que sofreu um acidente e acabou falecendo, ou era o que achavam. Todos da turma e até mesmo os professores ficaram em lágrimas e tristes com a morte de uma das favoritas da turma. Porém, após a morte dela, um ar sombrio tomou conta da turma. E foi no momento que alguém falou, Misaki não morreu, olha ela ali, que a turma começou a tratar como nada tivesse acontecido e que Misaki ainda existisse e estivesse presente na turma. E isso foi tão real que até mesmo na foto da turma, Misaki estava presente. Mas após tudo isso foi criado um boato que toda vez que a Misaki é mencionada, algo de ruim acontecerá. E então nós conhecemos o protagonista Koichi, um jovem garoto que se mudou para essa cidade, mas que infelizmente nos seus primeiros dias de aula ficou de cama por problemas no pulmão. E tendo uma história complicada e perdendo a mãe 15 anos atrás no seu nascimento e sendo criado por sua avó, porque o pai aparentemente é um professor que foi para a Índia e por isso está ausente. Mas mesmo não podendo ir para a escola, Koichi teve a surpresa com seus colegas, dando as boas-vindas no hospital, mas de um jeito tanto misterioso e com diversas perguntas. E durante a noite no hospital, Koichi andando pelos corredores, deu de encontro com uma garota misteriosa que estava carregando uma boneca de cerâmica no elevador. E foi aí que o protagonista teve seu primeiro contato com a garota amaldiçoada, Misaki Mei. E após a recuperação do protagonista, ele retornou à casa na qual mora com a tia, a irmã mais nova da falecida mãe, e que também estudou 14 anos atrás no mesmo colégio que Koichi. E deixou bem claro a ele que seja lá o que a classe decidir fazer, apenas concorde com tudo. No seu primeiro dia de aula, Koichi já notou um clima meio estranho no ambiente, e sem falar da presença da Misaki Mei, como haviam avisado e que todo mundo estava ignorando. Alguns colegas chamaram Koichi perguntando se ele acredita em espíritos e fantasma, e se aparecesse na frente dele, isso o deixaria convicto da existência desses seres. Bem estranha essa recepção aí dos colegas com um novo aluno, né? Eu acharia muito estranho, pelo menos. O cara do meu primeiro dia de aula perguntando se eu acredito em espíritos ou qualquer coisa relacionada a sobrenatural. Tá lá, doido. Foi então que Koichi acaba se encontrando com a garota ignorada por todos, mas ela apenas se retira e o diz pra tomar cuidado. E durante uma conversa com outro colega, o protagonista questiona sobre Misaki, e no mesmo momento um raio e uma sombra surgem no telhado do prédio. Então Koichi corre para descobrir o que aconteceu, e ele se depara com a própria Misaki.
Então ele conversa com ela sobre o encontro anterior que eles tiveram no hospital, mas Misaki explica que ele tá correndo um perigo de estar só conversando com ela, e como a turma 3 é a turma mais próxima da morte mais cruel, sendo a escola o próprio pau. E cada vez mais Misaki deixa claro que Koichi deve manter distância dela, pois já deve ter começado o show de mortes. Em mais um dia de escola, o protagonista comenta com outro colega sobre a garota, mas no mesmo instante o colega se faz de despercebido e trata Koichi como tivesse alucinado. Realmente eles tentam ignorar ao máximo a presença de Misaki. E cada vez que Koichi notava Misaki, ele percebia a presença estranha e misteriosa que ela guardava. Mas por mais que Misaki fosse ignorada, Koichi sempre mantinha uma relação amigável quando eles se encontravam. E ao ver a Misaki desenhando, Koichi perguntou sobre o tapa-olho e o que teria acontecido. Mas ele é interrompido por um dos professores, deixando a gente cada vez mais curioso pelo real motivo do tapa-olho. E com o tempo, o protagonista fica mais curioso sobre a história de Misaki, e pra saber mais, ele decide ir até o hospital perguntar à enfermeira que o cuidou se naquela noite alguma jovem havia sido morta. Enquanto ele espera a resposta da enfermeira, ele tira um tempo pra passear e acaba encontrando uma loja um tanto exótica. No crepúsculo do próximo mundo, dos olhos pálidos ficando vazios. E ao entrar ele vê algo mais sombrio ainda, uma boneca de cerâmica um tanto intimidadora e realista. Mas nesse exato momento uma ligação acontece, e é da enfermeira confirmando a morte de uma jovem naquela noite. E sim, é de quem vocês imaginam, a própria Misaki Mei. E ao ouvir isso, o protagonista ficou sem reação alguma. Ele até começou a observar a Misaki e seus passos, e durante uma semana que ela não estava presente nas aulas. Então o Koichi seguiu-a na rua e cada vez ficava mais pensativo sobre todo esse mistério que contornava essa garota. E seguindo os passos dela, ele acabou chegando no mesmo local esquisito com bonecas. Então ele aproveitou para conhecer um pouco mais aquele lugar, vendo todas as bonecas que parecem mais pessoas reais. Até ele se deparar com uma que chamou a sua atenção por seu realismo. Mas Misaki Mei acaba surgindo do nada, então ele aproveita esse momento para sanar sua dúvida novamente, para descobrir o real motivo que Misaki usa o tapa-olho. E a gente descobre que ela utiliza esse tapa-olho para esconder o seu olho falso, tanto para as pessoas e para ela mesma, já que ela observa coisas perturbadoras por esse olho falso, e para não ver, ela usa o tapa-olho. E cada segundo que passa, o clima vai ficando mais estranho. Cercados de marionetes, Misaki explica um pouco mais sobre o vazio delas e como elas precisam de algo para existir, para ser usado como substância. E se sentindo estranho como estivesse sendo drenada, Koichi e Misaki precisam ir para um lugar mais calmo. E é nesse momento que a gente tem diversos questionamentos sendo respondidos por Misaki. Como por exemplo o motivo das marionetes e quem cria elas. E a resposta é a avó Kirika de Misaki. E também se Misaki teria uma irmã para explicar a morte da garota com o mesmo nome que Misaki. Mas a resposta é não. Foi então que Misaki decidiu contar uma pequena história. 26 anos atrás havia uma estudante exemplar, e ao ser transferida para a turma 3 ela sofreu um acidente e acabou falecendo. E ninguém acreditava e aceitava o ocorrido, e desde então a vida seguiu normalmente como nada tivesse acontecido. Até o dia que na foto da formatura, a tal garota que não deveria aparecer na foto estava lá. Misaki estava presente. Mas após essa história, a avó de Misaki chegou para finalizarem e ir embora. E cada vez mais o Koichi se aprofunda nesse mistério de Misaki Mei. E toda vez que o protagonista tentava tocar no assunto dessa história com seus colegas, eles pareciam ficar nervosos e evitavam ao máximo falar. Foi então que o protagonista decidiu conversar com seus familiares, e talvez notou uma ligação da falecida mãe dele com a turma 3 de 15 anos atrás. A mesma turma que a garota amaldiçoada estava. Ele até tentou descobrir algo com a sua tia Reiko, mas ela evitou falar e disse que ele vai ter a situação apropriada para saber disso tudo. Coitado do moleque, ninguém fala nada pra ele. Ele só quer saber o que aconteceu e ninguém fala pra ele. Meu Deus do céu. E em mais um dia de escola, o protagonista anota a Misaki novamente no prédio e corre pra ir ver ela. E ao ver isso, o colega de Koichi o liga urgentemente para evitar que ele se complique mais e o avisa para não andar com algo que não existe. E nesse momento o protagonista percebe que na verdade Misaki Mei não existe. E por mais que isso fique cada vez mais confuso, Koichi continua se encontrando com Misaki e usa isso para ter mais revelações sobre essa garota misteriosa. E a partir daí que o protagonista finalmente descobre que Misaki realmente não existe e que na verdade apenas ele consegue ver a garota. E enquanto eles conversavam, desesperadamente uma colega sai correndo ao saber que um dos parentes dela sofreu um acidente. Mas ao ver Koichi e talvez Misaki no corredor, é como ela tivesse congelado e entrado em choque, fazendo-a dar a volta e ir por outra direção. Porém essa daí não foi a melhor decisão. Infelizmente o guarda-chuva que ela estava levando foi o que causou seu fim, nos apresentando a famosa cena do guarda-chuva. A cena que traumatizou uma geração de pessoas nos animes. A cena no mangá eu achei mais nojenta e com certeza me dá uma agonia a mais só de ver o guarda-chuva atravessando a garganta dela. Acho que foi muito mais brutal. E com essas mortes rolando, na qual bizarramente a mãe e filha morreram no mesmo dia,
Boatos e fofocas começaram a rolar na turma, e obviamente todos estavam receosos da verdadeira maldição ter voltado e começar a sacrificar pelo menos uma pessoa no mês. E para colher mais informações disso, o protagonista marcou um encontro com a enfermeira, pois ela tem um irmão da mesma turma. E aos poucos a gente descobre que no dia em que Misaki estava no hospital, ela tinha ido visitar a sua prima que morreu naquela noite. E isso faz eles pensarem que isso tudo está conectado realmente com o acontecido de anos atrás que assombra até hoje. E cada vez mais Koichi se afunda nesse caso. E o fato da colega ter evitado ir pela direção que ele estava com Misaki, talvez se não tivesse trocado a direção ela poderia estar viva. E para isso ele quer saber o que causou esse choque nela e principalmente se foi algo sobrenatural que causou seu acidente. O protagonista continua indo até a oficina das marionetes para se encontrar com Misaki. E dessa vez ele pergunta como ela estava, devido a tudo que aconteceu nos últimos dias. Mas a situação não tá tão boa. E até mesmo Misaki estaria preocupada, pois de acordo com ela, parece que dessa vez realmente começou. E Koichi precisa se afastar o quanto antes dela e não contar pra ninguém. Porém o foco do protagonista é falar mais alto, então ele busca mais informações que sua tia é rico. E ele recebe uma revelação que a tia dele fazia parte da mesma turma de 15 anos atrás, onde a maldição se iniciou. Mas a tia quer que seu sobrinho fique longe disso e não se envolva mais. E agora na turma 3, após a morte da jovem, eles seguem ignorando tudo como nada tivesse acontecido. Mas uma certa garota aparentemente não ignorou e diz nunca perdoar Koichi pelo que ele fez. Talvez o fato de Koichi estar tendo contato com Misaki realmente tenha causado a morte da jovem com o guarda-chuva. E foi então que o protagonista recebeu uma ligação chocante. A mesma enfermeira que tratou de Koichi diz que questionou o irmão dela da mesma turma. E ele parecia assustado cada vez que tocava no assunto de Misaki Mei, e que na verdade ela não existe. E no mesmo momento que o protagonista afirma que Misaki existe, o elevador que a enfermeira estava sofre um problema e despenca com a jovem lá dentro, causando sua morte enquanto conversava com Koichi sobre Misaki, nos mostrando que realmente não deve ser citado o nome de Misaki. Brincadeirinha, tô vivo, rapaziada. Nos dando a certeza que a maldição realmente começou e tá afetando pessoas ao redor do protagonista. E tudo isso começou a afetar o mental do protagonista, porque realmente é uma situação muito complicada. Tu falar com alguém que todo mundo ao seu redor dizer que não existe, deve te deixar maluco. Já pensou? Todos te dizendo que não existe tal pessoa e tu sendo o único a conseguir enxergar ela e conseguir conversar com ela. Não tem como não duvidar que o louco da vez é você. E até mesmo a polícia começou a se envolver e interrogar o Koichi sobre a morte da enfermeira, já que ele foi a última ligação no celular. Mas apenas confirmar o óbvio sem contar com algo sobrenatural agindo, e que ela apenas foi azarada demais. E após voltar para casa, o protagonista encontra um colega esperando. E enquanto eles conversam sobre a nova representante da turma e a responsabilidade dela resolver esses casos que tomam conta da turma 3, o jovem recebe uma ligação, e novamente não é coisa boa. Ele recebe a notícia que mais um colega da turma faleceu, e dessa vez por infarto. E eu acho que alguém que começa com K tá por trás disso aí. E retornando para a escola, algo diferente estava acontecendo, e peças começaram a se encaixar, de que talvez a nova maldição já esteja em Koichi, e as pessoas que ignoravam Misaki começaram a ignorar também Koichi. E a dúvida fica cada vez maior, será que Misaki realmente existe, porém a tratam como não existisse e a ignoram para evitar a maldição, ou realmente ela não existe e apenas Koichi consegue ver? Eu não lembrava o quanto enigmática era essa obra, e ver novamente me faz perceber o quão boa e bem trabalhada é a história e os mistérios que cercam todos os personagens. E como a situação de Koichi já tá bem ruim, ele decidiu ir atrás da garota e descobrir logo tudo o que aconteceu na turma 3 amaldiçoada. E foi aí que a gente teve respostas, e a primeira delas é que Misaki realmente existe, e ela é apenas ignorada pela turma 3. E o plano inicial da turma era que o protagonista tratasse da mesma forma a garota, mas como o plano não foi como esperado, coisas estranhas foram acontecendo. E a verdade é que 26 anos atrás havia uma jovem que ninguém notava, e quando ela faleceu, a turma decidiu seguir normalmente como Misaki continuasse viva. E graças a isso a turma se tornou amaldiçoada, como fosse o local que os mortos retornassem. E por mais que eles mudassem o local da turma, mudassem o prédio, nada mudava, até eles terem a ideia de substituir essa pessoa extra e assim balancear a turma. E para isso eles precisavam tratar algum dos alunos como não estivesse presente ou existisse, e assim prevenir o desastre da turma 3. Porém nessa maldição existe o tal morto, que é algo que tem pensamentos e memórias, mas que não sabe que está morto. E que somente após a cerimônia de graduação que o morto seria revelado e as memórias de todas as pessoas voltariam ao normal. E agora resta saber quem é esse tal morto do ano atual da turma 3. E como tudo começou a acontecer depois de Misaki e Koichi se comunicarem, a turma talvez tenha planos para evitar a maldição.
E um dos planos pode ser retornar a tratar Koichi como uma pessoa que existe e manter ignorando Misaki, ou utilizar outra pessoa para tratar como inexistente. E por estarem sofrendo juntos, eles se aproximam cada vez mais, se unindo para acabar com a maldição. E depois de um tempo, o protagonista decide ligar pro pai dele e pergunta se ele sabe algo da escola no tempo que a mãe estava no colegial, mas ele evita falar sobre, como todo mundo faz. E foi então que talvez ele tenha falado algo revelador sobre Koichi estar agindo igual um ano atrás em outra escola. Mas o protagonista questiona como, se é a primeira vez dele no ensino médio, e o pai apenas desliga a ligação em choque, como realmente tivesse falado demais. E esse é o final da parte 1 dessa obra muito insana que é Another, que muita gente viu anos atrás e com certeza não se lembrava de como ela era perfeita. Muito obrigado pra quem assistiu e pode deixar que vai ter parte 2 pra finalizar essa obra e descobrir todos os segredos e mistérios. O canal tá crescendo demais e eu sou muito grato a vocês que estão interagindo, comentando e dando like nos vídeos. Pode ter certeza que eu vou trazer cada vez mais obras incríveis pra vocês. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou!